Ouça a partir de agora, programa Batizados e Enviados. A missão não para. Realização Conselho Missionário Diocesano. A apresentação Padre Irineu. Olá, missionários e missionárias. Está começando o nosso programa Batizados e Enviados. A missão não para. O nosso espaço missionário na Rádio Web Diocese de Colatina. Final de semana de Carnaval, um tempo de celebração em nosso querido Brasil. Normalmente um tempo de muita alegria para o povo tão sofrido de nossa nação. Tempo que, mais uma vez, está sendo vivido sob a ameaça da pandemia do Covid-19, ainda presente entre nós. O missionário tem olhos abertos às realidades do mundo, pois é o mundo seu campo de missão. Esta semana, assistimos perplexos os ataques da Rússia à Ucrânia, uma afronta ao equilíbrio e à paz mundiais. Nesse contexto, ouçamos as palavras da Igreja através de seus pastores, os papas. Nada se perde com a paz. Qualquer coisa pode ser assim com guerra. Deixe que os homens se entendam novamente. Eles começam a tratar novamente, tratando com boa vontade e com respeito os direitos mútuos. Eles perceberão que negociações sinceras e factuais nunca são impedidas de um sucesso honroso, dizia o Papa Pio XII, convocando as nações sempre ao diálogo, à busca da concórdia. O Papa Francisco já nos diz: gostaria de apelar aos que têm responsabilidades políticas, que façam um exame sério de consciência diante de Deus, que é o Deus da paz e não da guerra, que é Pai de todos, não apenas de alguém, que quer irmãos e não inimigos, disse o Papa Francisco. Na audiência desta última quarta-feira, o Papa Francisco, falando sobre a situação da Ucrânia e da Rússia, ele manifestou profunda tristeza e convocou um dia de oração e jejum pela paz. Esse dia de oração e jejum pela paz acontecerá na próxima quarta-feira, quarta-feira de cinzas, abertura da Quaresma, este tempo tão propício para vivermos a nossa fé, tempo em que iremos viver também a campanha da Fraternidade 2022. Que empunhando as armas da fé, a oração e o jejum, possamos colaborar para que a paz se implante nesta terra, para que a paz seja uma realidade entre nós. No programa de hoje, iremos abordar o Programa Missionário Nacional, PNM, que deve ser conhecido por todos os missionários e missionários para desenvolvermos nossos trabalhos e atividades missionárias em comunhão com toda a Igreja no Brasil. Seremos assessorados hoje por Irmã Jussara, irmã mínima da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, caros ouvintes, missionários e missionárias. Eu sou Irmã Jussara, irmã mínima da Paixão. Hoje, aqui no programa Batizados e Enviados, a missão não para, vamos conversar um pouco sobre o PMN. Você já ouviu falar sobre o PMN? O que é? Como nasceu? Qual o seu objetivo? Então vamos lá. O PMN é um programa missionário nacional. Ele brota da necessidade de conhecer como vai a caminhada da ação missionária nos vários cantos do Brasil, já que a missão não pode ser restrita a um grupo. E também ele quer realizar um trabalho em comunhão de forma mais articulada. O PMN ele nasce desde o mês de agosto de 2017 no Conselho
missionário nacional no Comina e é assumido pela Igreja do Brasil durante a Assembleia Geral dos Bispos, em maio de 2019. Este programa foi construído de forma sinodal, porque é fruto de um processo de escuta dos 18 regionais da CNBB. E a partir daí, então, foram iniciadas reflexões pela equipe executiva do Conselho Missionário Nacional. Desde então, se vem trabalhando de forma colaborativa para que a missão seja o eixo norteador das prioridades definidas nesse programa e as demais atividades da ação evangelizadora da Igreja do Brasil. É como uma pequena semente, não é algo acabado, mas que deverá acompanhar e assumir a novidade que o Espírito Santo suscita na vida das pessoas e das comunidades eclesiais missionárias. A exemplo do que acontece com as diretrizes gerais da ação evangelizadora no Brasil. A missão é o eixo fundamental das comunidades e da ação eclesial. As diretrizes gerais da ação evangelizadora, no número 21, traz que ser missionário faz parte da nossa natureza e identidade enquanto igreja. Não deveria existir nenhuma comunidade cristã que não fosse missionária. E qual é o objetivo do Programa Missionário Nacional? É evangelizar a partir de Jesus Cristo, o missionário do Pai, guiados pelo Espírito Santo como igreja em saída sinodal, que traz ao coração a opção preferencial pelos pobres, considerando os diferentes povos e culturas, irradiando o amor de Deus, que é a fonte da missão, por meio da animação e formação missionárias, do compromisso profético social e da missão adigentes, peregrinando com Maria rumo ao reino definitivo. Temos aí também como metodologia que foi usada durante todo esse processo. Primeiro aconteceu o ver como metodologia, ver a realidade do que estava acontecendo lá nesses regionais, né? A partir da escuta da realidade dos regionais, então se foi aos poucos delineando o que seria esse projeto. E neste ver, então, trazia aí alguns questionamentos, algumas perguntas. O que nos motiva na proposta missionária? O que não podemos abrir mão? E aí, entre as várias respostas, saía lá, não podemos abrir mão do seguimento de Jesus, da escuta do Evangelho ia saindo outras respostas. Também o que nos impulsiona no ser e fazer missionário. O que podemos abandonar. Também saía aí algumas respostas, como medo, comodismo, as estruturas caducas que impedem que aconteça a missão. Porque desejamos construir um programa missionário nacional. Então, vinha que desejamos construir pela necessidade de fortalecer a igreja em sua ação evangelizadora, entre outras respostas, né? E quais as expectativas em construir o PMN? Então, entre as respostas, despertar uma consciência maior de missão, o ardor missionário e o trabalho em conjunto. Também tinha as perguntas, quais as forças, as fraquezas, as oportunidades, as ameaças para a vivência da ação missionária. Então, foi um momento
em que, a partir das respostas, se foi tendo uma visão da realidade que ia acontecendo aí nos vários cantos do Brasil, através dos regionais, e a partir dessa visão da realidade, então, se começou a olhar para um outro ponto nessa metodologia, que é o iluminar, que vamos agora conversar. Vimos que, então, o Programa Missionário Nacional nasce no mês de agosto de 2017, no Comina, onde é colocado a proposta, e essa proposta, então, é acolhida na Assembleia dos Bispos, e aí em 2018 vão acontecer outras assembleias, e durante essas assembleias, então, vai se delineando as etapas para a construção do Programa Missionário Nacional. A primeira etapa, acabamos então de estar colocando aqui, a etapa do ver a realidade através da escuta do que está acontecendo aí nos 18 regionais em que houve representação para responder as perguntas. A segunda etapa é a etapa do iluminar, a partir então do ver a realidade, e então agora como iluminar essa realidade. E essa iluminação vem da consciência que a Trindade é a origem da missão, que tudo nasce primeiramente do coração e do desígnio de Deus, que é Pai, que é o próprio Deus que toma essa iniciativa de ir ao encontro do ser humano pelo seu amor, porque Deus é a fonte do amor que envia. E vemos também aí que o documento de Aparecida traz para nós que a missão é esse voltar-se de Deus para o mundo. E somos inseridos pelo batismo nessa dinâmica de amor, pelo encontro com Jesus, que dá um novo horizonte à vida. Documento de Aparecida, no número 12, nós vemos essa expressão. Também aí nessa etapa do iluminar, não podemos esquecer que Jesus, ele, por excelência, é o missionário do Pai. Jesus, então, olhando para o agir missionário de Jesus, podemos ali encontrar iluminações. E aí, por isso, essa etapa do iluminar, ela vai levar em conta os elementos antropológicos, bíblicos, eclesiológicos e teológicos. Esses elementos são os fundamentos que alimentam, motivam e sustentam o ser e viver missionário. São as bases para a compreensão da missão e para colocar em prática as prioridades e os projetos aprovados pela Assembleia do Comina em 2019 e depois consideradas também na Assembleia da CNBB. Podemos também afirmar que o Espírito Santo é o protagonista de toda essa missão. Então, é o Espírito Santo que impulsiona para a missão, impulsiona a ser uma igreja em saída, não simplesmente no ato do fazer, mas o ser igreja missionária, e que está em toda a natureza da missionária da igreja. Podemos dizer que a igreja em si, ela já é missão. E ainda nós podemos dizer que na origem da missão assumida por Jesus, Deus Pai é claramente aquele que envia,
Como vimos aí, Deus é a fonte da missão. E podemos trazer também, lembrando de Jesus, quando diz no Evangelho: quem vos recebe, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus, então, ele é aquele que sai em missão, que vai ao encontro, e a partir da sua experiência também ele envia os discípulos. A igreja, ela é um sacramento universal e é um sinal, um instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. E vamos dizer, que todos esses pontos aí, todo o iluminar e mesmo o agir, que agora entramos na etapa do agir, tudo isso só tem sentido se é perpassado pela espiritualidade. E na etapa do agir, agora vamos ver, a partir então das etapas do ver, da escuta dos 18 regionais, da etapa do iluminar, do dia 4 ao 7 de abril de 2019, aconteceu uma assembleia que trouxe em pauta tudo isso, tendo a possibilidade de refletir, de rezar esse programa nacional que estava sendo construído e, por fim, de aprová-lo. E tendo sido aprovado, também as diretrizes gerais da ação evangelizadora de 2019 a 2023, esse tempo que estamos vivendo, no número de 200, propõe que seja acolhida e concretizada as prioridades e projetos do Programa Missionário Nacional. Então, nesta etapa do agir, vemos aí as prioridades que saíram de toda essa construção. Então, as prioridades para o programa é a formação, para priorizar, então, uma formação missiológica para os batizados. A outra prioridade é a animação missionária, no desejo de criar uma rede de comunicação missiológica e com as pontifícias obras missionárias. Também a outra prioridade é a missão adigentes, em que cada igreja particular deveria ter um projeto para se tornar igreja irmã. E, por fim, o compromisso social e profético, com o objetivo, o desejo de criar o diálogo e comunhão com as pastorais, a igreja em saída e a ecologia integral. E é necessário ter a clareza de que a espiritualidade será o eixo que perpassará todas as prioridades e os projetos. Cada prioridade requer, então, a elaboração de um projeto. Vemos, então, aí, concluindo, um pouco do que é esse Programa Missionário Nacional, que é uma grande luz, bênção para toda a nossa igreja, que faz acordar em nós o ardor missionário e também o desejo de realizar um trabalho em comunhão, unindo todas as ações missionárias que acontecem em todo o Brasil. Quero deixar aqui a orientação que cada um de você, ouvinte, que possa pegar esse documento, que é muito pequeno, e possa estudá-lo como ferramenta para viver de maneira mais autêntica o ser e fazer missionário. Agradecemos a nossa querida irmã Jussara, que hoje partilhou seus conhecimentos conosco. Gratidão, irmã Jussara. Deus recompense. Um abraço a todo o povo querido da paróquia de Santa Luzia, na cidade de Pancas. Na primeira semana de março,
nós abriremos as inscrições para a segunda roda de conversa missionária. Olha que boa notícia! Não deixe de se inscrever, faça logo a sua inscrição. Assim que nós iniciarmos o mês de março, iremos abrir as inscrições então para a segunda roda de conversa missionária, que este ano será uma preparação. A roda de conversa missionária visa formar missionários, prepará-los para a missão, mas deste ano de modo especial nós iremos preparar os missionários para um retiro que iremos realizar no segundo semestre e também para as missões diocesanas que iremos realizar na paróquia Sagrada Família, em Colatina, e as missões interdiocesanas que nós iremos realizar na Diocese de Cachoeiro do Itapimirim. Então, neste ano, temos coisas maravilhosas e novidades para realizarmos na vida missionária de nossa Diocese. E tudo isso vai começar a partir dos integrantes da roda de conversa missionária, a segunda roda de conversa missionária, que começa em março. Fique atento e faça a sua inscrição. No próximo sábado, a gente se encontra. A você que nos acompanhou das mais diversas localidades, nosso agradecimento. Agora, vamos receber a bênção de nosso Bispo Emérito, Dom Décio Sossais Andonadi, reitor do Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde. Vamos adiante, porque afinal, meu irmão e minha irmã, a missão não para. E agora, oração e bênção de envio. Ó Deus, que enviastes o vosso dileto Filho Jesus Cristo para trazer a boa nova da salvação ao mundo, chamai numerosos missionários e missionárias e infundi em toda a nossa Diocese de Colatina um novo ânimo missionário, para que o vosso reino seja anunciado e acolhido em toda parte. Ó Maria, Senhora, Mãe da Saúde, fiel discípula missionária, Mãe testemunha da palavra, servidora de Deus e do povo, abençoa-nos e peregrinai conosco ao longo dos caminhos da missão. Amém. Desça sobre todos vós que nos acompanham, sobre todos os missionários e missionárias, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Você acompanhou o programa Batizados e Enviados. A missão não para. Entre em contato conosco pelo e-mail comidecolatina@gmail.com.